Tá chato. E aí, Luciana, olha só, tem muita gente participando. Enquanto a Kátia estava cantando, eu estava lendo aqui alguns tweets, algumas mensagens no Facebook. E também muita gente gostando, viu, da sua música. Inclusive, Obrigada. olha aqui, a Vanna Gomes, ela fala o seguinte: amei este louvor. Manda um abraço para você. Um abraço para ela também. Né? O Josiano e o seu Zezinho, tá? Olha só, Luciana, pode ler o seu. Eu quero aproveitar também e mandar abraços aqui para os nossos amigos no Instagram. Você que ainda não é seguidor do Conexão no Instagram, não perde tempo, @PGConexão, é igualzinho ao nosso Twitter. Quero mandar um abraço para Simone Pinho, para o Gugas, o Tiago, a Vitória, o Gabriel, a Keila também, eles estão conectados com a gente. A Elizabeth Brum, o programa de hoje está sendo maravilhoso, muito esclarecedor. E ainda com a presença da Kátia Rodrigues. Ela mandou um abraço para você, Outro Kátia. abraço. Tem a Célia em Santana também. Gente, o Conexão de hoje está muito legal. Manda um beijo para mim. Um beijo para você, Célia. E aí, Chapolin? Luciana, a pergunta vem da Thay Lara Moreira. Ela fala o seguinte: Dani, eu compus uma música e agora gostaria de saber se tenho que registrar. Ou qual o procedimento que tenho que fazer. É interessante para o músico, então, registrar logo que faz uma música? Legal, até complementando o que a pergunta. Kátia perguntou no início. A música é um filho, né? Então, quando um filho Tem que ter nasce, registro, a gente né? vai lá no cartório e registra a criança. A lei, ela já dá proteção para o autor de uma obra assim que ela é criada. Então, a lei protege a obra assim que ela nasceu. Mas o pai e a mãe, eles precisam levar aquela obra para fazer um registro e ter uma certidão Dá de o nascimento. nome, né? Quem faz isso aqui no Brasil é a Biblioteca Nacional. O pessoal que tiver interesse pode acessar o site, que é www.bn, de Biblioteca Nacional.br, não tem com. Do lado ali no menu tem um item que chama escritório, serviços a profissionais, e dentro tem escritório de direitos autorais. É um processo bem simples, você preenche um formulário, paga uma taxa e envia a música para registro pelo correio. Então é legal que aí você vai ter o filho e vai ter a certidão de nascimento também depois para poder tirar CPF, para poder tirar título de eleitor. O que é legal é que a certidão, ela vai dar ela vai certificar a anterioridade. Ou seja, se lá na frente aparecer algum espertão no meio do caminho e falar essa música é minha, você vai ter o registro que comprova que naquela data você já tinha solicitado o registro. Agora, Sempre vai Dani, ser declaratório, né? A gente tem... Eu já estive uma vez lá em São Paulo. Qual que é o nome daquela rua que vende especificamente produtos evangélicos, CDs, DVDs? Conde de Sarzedas. Eu estive lá uma vez e eu fiquei impressionada com a quantidade de bancas que vendem produtos pirateados. E se eles estão ali é porque existe uma... Se tem oferta, existe uma demanda, exatamente. É isso aí. E eu fiquei impressionada. Claro, eu acredito que seja, às vezes até por ingenuidade, às vezes as pessoas não têm noção de como aquilo pode afetar o país socialmente, né? É verdade. Quais são as causas, por exemplo, e a gente como comunidade, a gente precisa ter consciência quais são as causas sociais no momento que você adquire um CD porque você não quer investir, quais são os problemas sociais? A gente sabe que você pode acabar incentivando o tráfico, né? O que é que pode acontecer se você incentiva, se você, não, eu quero economizar, então vou investir aqui num CD que é mais barato, num DVD que é mais acessível. Quais são as consequências? A gente tem acesso a estudos que demonstram que a receita, ou seja, o que a pirataria arrecada, muitas vezes é convertido para o crime organizado, né? Então, querendo ou não, quando a gente participa de algum momento nesse processo, a gente está fazendo parte, a gente está financiando o crime organizado e a gente está jogando contra a nossa própria sociedade, a gente está jogando contra o nosso país e pior, a gente está jogando contra uma pessoa que criou algum material que nos abençoa, que nos alegra, que nos deixa felizes, sabe? Então, a gente está jogando contra, e pior de tudo isso é jogar contra o seu princípio. Se você está jogando contra o seu princípio, eu acho que é melhor parar. Eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém, mas é o que a gente precisa fazer. Eu, inclusive, a gente precisa se conscientizar que se a gente quer um país melhor, se a gente quer um lugar melhor para morar, para os nossos filhos, a gente precisa parar e pensar no que a gente está fazendo. Agora tem uma pergunta interessante aqui, Luciana, que é, cadê? Ela estava bem aqui, cadê a menina? Achei. Na verdade não é a menina, é o Ítalo Carolzito, deve ser um casal. Ele pergunta o seguinte, e é uma dúvida que eu tinha também, confesso. Ele fala o seguinte, na verdade, até o Ítalo é a Carol, mas é a Carol que está falando. Eu não acho um CD original para vender de uma cantora que já faleceu. Só que não tem 70 anos, que já morreu, né? Faz pouco menos. Mas não acho nem na internet
em Pra nenhum vender lugar o algum CD, para comprar, né? para vender nada. Mas ela fala que ela acha a música para baixar na internet, para fazer o download. Como que é? Daí, ela falou que é uma tentação muito grande, porque ela quer o material, ela quer comprar, mas não tem para vender. O que fazer nessa situação, E eu entendo né, Chapolin? perfeitamente isso. E realmente, eu estou vendo aí quem manda em casa aí é a Carol, né, Ítalo? Isso existe, isso é fato. É uma dificuldade que muitas pessoas encontram. A gente não conseguir comprar, adquirir legalmente um material que a gente gosta muito. A lei, ela diz que isso é proibido, né? Eu vou devolver esse problema para os autores, para as editoras, para as gravadoras, que falta muita organização, como eu falei. Falta essa galera toda se organizar, andar junto com a tecnologia, para que esse material ele seja produzido de forma correta, ele seja distribuído no maior número possível de canais. Né? Então, infelizmente, hoje a lei, para esse caso que eles trouxeram, a lei ela diz que é proibido você baixar esse material da internet, mas, ao mesmo tempo, isso devolve essa responsabilidade para os autores e para os sucessores e de como esse processo tem sido feito que a gente estava falando, né? A gente vai fazendo música por WhatsApp e não toma cuidado com a lição de casa. Fazendo o gancho da certidão de nascimento que tu acabou de falar, que é o registro da música, né? Isso é bem óbvio que o filho é teu. Mas e aquele que não registrou e futuramente encontrou o mesmo problema? Obviamente eu vou ter que pedir o DNA para provar que é meu, né? Como que eu faço isso com a música, Daniel? Isso vai acontecer se tiver algum tipo de disputa, de briga. Alguém apareceu dizendo que aquela música não é sua, que é dele, que foi gravada, estourou e vendeu discos, álbuns. Né? Aí aparece o dono, não, o filho é meu. E aí você vai ter essa missão de provar anterioridade, ou seja, lá em 2014, no dia 4 de agosto, quem produziu aquela música fui eu. Está aqui um documento que eu escrevi, válido, está aqui uma gravação que eu fiz. E isso vai ser uma briga judicial. Então, okay. Mas eu posso provar, sim, mesmo não tendo a certidão de nascimento. Por qualquer meio de prova. A lei ela não vai, ela não diz que é obrigatório o registro. O registro ele é opcional, ele vai ser um benefício para quem faz o registro para facilitar eventualmente no futuro. A segurança registro. É barato, é fácil. É barato, fácil. R$20 pela biblioteca. R$20 num pacotinho. Você pode mandar várias músicas. Então repete rapidinho aí como que é o procedimento. Rapidinho, qual é o site? www.bn de bibliotecanacional.br, não tem como. Só entra lá que tem tudo. E lá tem as informações do processo de registro certinho. Agora, Dani, nosso tempo já está quase acabando e a gente tem um Skype, vamos até Tatuí ainda. Que legal. Mas eu quero te fazer uma pergunta. O que caracteriza a pirataria para obra literária? Tem algumas exceções, né? Então, por exemplo, isso é uma discussão muito grande em faculdade, né? Você tem a pasta do professor e tudo mais. Por prevenção, muitas copiadoras acabam proibindo qualquer tipo de cópia de livro. Mas a lei ela diz o seguinte, você pode tirar cópia de um livro, desde que seja um trecho pequeno. Tem um percentual, A lei não define qual é esse percentual. Então a gente vai pelo bom senso. Né? E se tiver alguma briga, de novo, a história vai para a justiça. Mas a lei ela define o seguinte, se você usa um trecho pequeno da obra, se um livro tem 10 capítulos, o que seria um trecho pequeno? 8? Não. 2 capítulos, então aquilo ali vai ser um trecho pequeno da obra, e desde que seja para o seu uso pessoal. Que você não vai tirar aquela cópia e disponibilizar na internet e vender aquela cópia, enfim. Quando você tira uma cópia do livro para o seu uso pessoal, sem intuito de lucro. Tá, e agora vamos até Tatuí, conversar com o Diogo. Ele é editor e escritor da CPB, que é a Casa Publicadora Brasileira. Boa noite, Diogo. Tudo bem com você? Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Diogo, conta pra gente, assim, você é escritor, o Daniel, ele explicou várias formas aqui de pirataria pra gente, mas eu acredito, inclusive você falou, Daniel, que quando você lida com pensamento, que é algo que você não tem como segurar, né, pegar e algo concreto, é mais difícil, né? Como que você lida com essa situação, você sendo escritor, você tem obras, né, já publicadas também. Como que você administra essa situação, Diogo? Então, olha, eu tenho vários artigos publicados, né, tenho alguns materiais publicados, não tem assim ainda uma obra publicada, embora tenha materiais aí circulando.
Mas assim, no trabalho de edição, muitas vezes a gente lida com o texto, né? E às vezes a gente percebe uma mudança de estilo assim no texto. E aí a gente já vai assim à internet para pesquisar, para ver se aquele autor buscou em alguma outra fonte sem citar. Então esse é um cuidado muito grande que a casa publicadora tem ao lidar com o texto, né? A originalidade dele, a integridade do texto, né? Até uma proteção ao autor e uma proteção também à casa publicadora. Certo. Pode falar, Dani. Muito legal, Diogo. Tudo bem contigo? Tudo bem, tudo já. Parabéns aí pelas ideias, foram muito bem colocadas aí. Que bom. É legal a gente poder colaborar e discutir, né, esse assunto, trazer para a galera pensar um pouco como isso funciona, como isso pode mudar na prática. E, Diogo, você é um cara que eu imagino que não teria emprego se a casa publicadora não tivesse uma receita pelo que é vendido e pelo que é disponibilizado, não é isso? Sem dúvida. A gente vê na prática, tá aí um cara que apareceu que não teria emprego se não fosse um trabalho organizado. Esse é um ponto interessante. Eu acredito assim que um dos maiores benefícios em a gente cumprir a lei, a gente ser honesto, é que a gente está apoiando não somente o valor de um livro que teve um custo para ser produzido, teve um custo para ser escrito, não somente custo monetário, mas de vida, né? Às vezes a pessoa colocou a vida dela inteira, o conhecimento de vida dela inteiro para fazer um livro, mas também a gente está ajudando a financiar outros livros para serem produzidos e editados, porque existe um investimento. Por exemplo, o comentário bíblico foram milhões de reais, eu trabalho no comentário bíblico, né? Milhões de reais só com a parte intelectual. Ali vem editores, designers e outros profissionais que trabalham ali para sair o comentário bíblico. Então, assim, como a gente vai ter esse capital sem antes ter um apoio, no caso do leitor, em comprar o material original? Pois tem verdade. Eu só ia colocar É bem importante o que você falou, Diogo. Desculpa, Lu, sei que a gente tem que... Mas quando o autor ele escreve alguma coisa, até você citou que quando tem um trecho, você percebe que não foi ele que escreveu. Ele está colocando o que ele ele está colocando as experiências dele em cima disso. Então é importante a gente proteger e valorizar esse trabalho. Com certeza. Diogo, muito obrigada por sua participação. A gente está na correria aqui. Programa ao vivo é assim. Muito obrigada, viu, Diogo, por sua participação. Eu que agradeço. Um abraço, tchau. Um abraço. Tchau. Agora, é importante, nós como cristãos, como jovens cristãos, nós temos uma responsabilidade como cidadãos e uma responsabilidade espiritual. Eu não me canso de falar isso aqui quando a gente traz discussões sociais, né? Nós temos uma responsabilidade dupla, porque nós somos cristãos e cidadãos também. Lu, tudo que a gente está falando aqui de mudança de tecnologia, de mudança de cultura... Eu vou novamente frisar, o que a gente não pode mudar são os nossos princípios e valores. E a gente precisa edificar a nossa casa com justiça. Então, eu acho muito legal a iniciativa de vocês, sempre tocando nessa tecla aqui de respeito, de direito autoral, para que a gente possa edificar a nossa casa com justiça e dar um bom testemunho como cristãos. Eu acho que isso é o fundamental. E a gente sabe o que é certo e a gente sabe o que é errado. E o nosso princípio ele não pode ser negociado. Muito bem, é isso mesmo. Dani, muito obrigada por sua participação Lu, aqui no Conexão. Muito bom estar aqui com vocês. Valeu, tchau. Valeu, Dani. Muito bom conhecer vocês, gente. Espero você de volta aqui com a gente, hein, Dani? Com certeza. Kátia, muito obrigada. O Jota também. Ao Zezinho que participou com a gente no teclado também. Chapa? Lu, até amanhã. Até amanhã, hein? Para você que está em casa, muito obrigada. Amanhã estamos de volta às 7h30 aqui na TV Novo Tempo. Até lá. E agora vamos de música. Graça excelsa de Jesus.